E aí pessoal, tudo bem? Sou Paulo Bergamini para o Motor News no YouTube e no canal Mais Pará. E hoje eu vou trazer para vocês uma avaliação um pouquinho diferente. E por vários motivos. Primeiro que eu não vou mostrar para vocês, não vou avaliar um carro da frota de imprensa ou de concessionária. Esse carro que está aqui atrás de mim é um carro de locadora. E eu vou já explicar por quê. E segundo, que eu estou mostrando um carro que está nesse momento sendo lançada a nova versão dele, lá em São Paulo. Eu estou falando do HB20 na versão sedã, no modelo Evolution 1.0 turbo automático. Tá? E por que tantas coisas diferentes nessa avaliação? Primeiro, porque o HB20 é um dos carros mais vendidos do Brasil. Na verdade, ele é o carro de passeio mais vendido. Ele só perde para o Fiat Strada, que é uma picape. Segundo, por quê? Porque tem muito HB20 em locadora e todos eles estão chegando já na hora, na quilometragem, de irem para venda. Esse carro aqui, por exemplo, ele tem 21 mil quilômetros rodados e logo ele vai estar disponível para venda nas lojas de seminovo das locadoras. E terceiro, porque mesmo sendo uma versão que está saindo de linha, ainda tem muito carro na concessionária dessa geração aqui, com essa frente um pouco polêmica, que foi lançada há 2 anos, e que mesmo com a polêmica, mesmo muita gente não achando muito bonita, principalmente essa dianteira do HB20, o fato é que ele continua vendendo muito bem. Então eu achei bastante pertinente avaliar esse carro e mostrar para vocês um carro que é de locadora e é do modelo que está mudando agora, que está tendo um facelift, está tendo uma mudança visual do carro. Então vem comigo, se você gostar da avaliação, se você gostar do carro, não se esqueça de se inscrever no canal Motor News para ajudar o Motor News a crescer e fazer seus comentários, interaja com a gente, curta o vídeo e comente. Vamos lá, Hyundai HB20 Evolution 1.0 turbo seminovo, vem comigo. Bom, como eu falei, aqui na frente tá o ponto de polêmica, né, dessa geração do HB20. Ele era um carro com um visual bastante harmônico, quase uma unanimidade no mercado, e a Hyundai, 2 anos atrás, fez essa mudança que ficou com essa frente aqui um pouco estranha. E, embora estranha, parece que ela caiu no gosto do povo, tanto que ele está vendendo hoje como nunca vendeu. Essa versão aqui não é a mais simples e não é a mais completa. É uma versão intermediária, como eu disse, é a Evolution, com motor 1.0 turbo de 120 cavalos, câmbio automático de 6 marchas e que vem muito bem equipada, principalmente no que se refere aos acessórios, vamos dizer assim, ligados à segurança do carro. Essa versão Evolution tem rodas de liga leve de 15 polegadas, pneus 185 60/15. Essa corzinha aqui que eu não gosto, é um champanhe, é um prata, é um dourado, sei lá. Se fosse minha mãe ainda viva, ela dizia que é cor de burro quando foge, quando na verdade não é bem esse o ditado correto, mas no dito popular é isso que se fala. E aqui na traseira talvez esteja a parte mais harmônica do HB20 sedã. Essa traseira ficou muito legal, tem um porta-malas muito bom aí dentro, de 400, pouco mais de 400 litros. Essa lanterna horizontal que entra pela tampa do porta-malas e dá uma sensação de largura maior para o carro. Então visualmente aqui a traseira ficou muito bem resolvida, né? E essa ponta aqui da tampa traseira fazendo esse aerofólio aqui, enfim, ficou uma sacada bem legal. E se você olhar o HB20 sedã de perfil, você percebe que ele é quase um fastback. O que é um fastback? Você deve se lembrar do Volkswagen Passat, do Corcel 2 ou hoje, por exemplo, do Volkswagen Nivus. Esse tipo de carro tem a traseira fastback, que é a traseira de caída longa. Você praticamente não tem o terceiro volume aqui que caracteriza os sedãs tradicionalmente. Isso ainda foi ressaltado por esse elemento puramente visual aqui em preto, já que o vidro acaba aqui, mas aqui a Hyundai, exatamente nessa intenção de fazer ele parecer uma caída da traseira ainda mais suave, colocou ele em preto, que parece uma continuação do vidro, quando na verdade não é. Design da traseira, na minha opinião, que fique bem claro, nota 10. E aí você tem o jogo de vincos aqui do carro, que eu também acho muito legal. Se você observar aqui, você tem vários ângulos que você vê sombras, vinco subindo, vinco descendo. Isso dá um certo dinamismo assim nas linhas do carro,
porque eu achei também que ficou bem legal. Na verdade, assim, do visual todo desse carro, do HB20, especialmente na versão sedã, só o que eu não gosto é da dianteira, mas a Hyundai já tratou de mudar isso na versão que está sendo lançada agora. Já a traseira do sedã eu acho muito bem resolvida, já não pode se dizer a mesma coisa do hatch, né, com aquelas lanternas invertidas, mas se a gente está falando do sedã, vamos nos concentrar aqui nele. Como eu falei no início, isso aqui é um carro de locadora. É um carro que eu estou aqui em Manaus, aluguei esse carro e estou rodando com ele. Ele tem 21 mil quilômetros rodados, então ele tem alguns pontos normais, alguns arranhões, algumas coisas assim normais do uso, né? O interior dele não está muito limpo, mas serve para a gente avaliar. O espaço interno do HB20 Sedã eu diria que é honesto, tá? Ele não é um carro lá tão espaçoso, mas está longe de ser muito apertado. Aqui na dianteira a situação é bem melhor. Os dois passageiros, o motorista e o passageiro da frente, vão muito bem instalados. Tem um painel moderno, com todos os comandos à mão, uma boa central multimídia, um ar-condicionado digital de uma zona, mas é de fácil regulagem. E aqui, como eu falei, a parte dos acessórios ligados à segurança. Você tem o assistente de permanência em faixa, controle de estabilidade e o alerta de colisão. Isso é muito legal, isso faz muita diferença no seu uso diário, numa estrada, e pode ser a diferença entre você sofrer um acidente por estar distraído ou não sofrer o acidente. Os bancos são anatômicos, mas eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, quando eu entrar para dirigir o carro, de um problema muito grave que eu achei, muito sério, que eu achei aqui no banco do motorista. Daqui a pouco eu conto para vocês. Tem regulagem de altura e inclinação. Eu gostei muito desse visual do HB20 Sedã, exceto, como eu já disse, pela dianteira, que poderia ser um pouquinho melhor, mas isso já foi resolvido na linha nova. Agora eu tô aqui de cara para o sol, para não pegar tanta sombra no carro, e eu vou dizer para vocês uma conclusão que eu deveria deixar lá para o final, mas eu vou dirigir o carro daqui a pouco e vou logo adiantar para vocês. Vale a pena comprar carro de locadora? Sim, eu acho que vale a pena. Por quê? Primeiro, você sabe a procedência, é um carro que foi da locadora desde novo, então você escapa do risco de ser um carro roubado. Além disso, além da procedência, você tem a certeza de que é um carro que teve as suas revisões feitas no prazo determinado pela montadora. Esse carro aqui, por exemplo, tem 5 anos de garantia, mas se você furar com alguma revisão, você perde a garantia. E o carro da locadora, praticamente impossível que a locadora esqueça de fazer a revisão do carro. Então, como eles colocam o carro à venda normalmente após o primeiro ou segundo ano de uso, você ainda vai ter um carro com no mínimo 2 ou até 3 anos de garantia de fábrica ainda. Por outro lado, você pode ter um carro um pouco desgastado. Esse aqui, por exemplo, só tem 21 mil quilômetros rodados, mas tem algumas coisinhas, como o banco do motorista, que eu vou falar daqui a pouco, para mim deixou bastante a desejar. Mas no geral, eu digo, vale a pena procurar e vale a pena comprar carro de locadora sim. Claro, fuja daqueles com 80, 90, 70 mil quilômetros, que infelizmente a gente encontra alguns assim. Mas carros entre 20 e 30 mil, eu acho que é bem tranquilo você comprar carro de locadora. Vamos lá, vamos rodar um pouquinho no HB20 Sedã 1.0 Turbo Evolution para eu mostrar para vocês. Só mais um detalhe, como eu disse, eu estou aqui em Manaus e nós vamos rodar, deixa eu ver se dá para vocês verem ali, vamos atravessar aquela ponte ali na frente, que é a ponte Felipe Dal, que passa por cima do Rio Negro, que atravessa de Manaus para Iranduba. Então eu vou mostrar para vocês essa travessia da ponte e a bordo do Hyundai HB20 Sedã. Vem comigo. Não se esqueça, por favor, se você gostou do vídeo até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal para ajudar o Motor News a crescer. Vamos lá. Bom, e agora a gente vai rodar um pouquinho no HB20 Sedã 1.0 Turbo Evolution e vamos cruzar a ponte sobre o Rio Negro, aqui em Manaus, a ponte Felipe Dal. Essa ponte levou uns 2 ou 3 anos para ser construído e é uma das grandes obras de engenharia recentes aqui no Brasil. Então, vou mostrar aqui para vocês essa travessia. Estamos sobre o Rio Negro, na ponte que liga o município de Manaus a Iranduba, que é o primeiro município depois de Manaus, atravessando aqui o rio. E aí você tem ali algumas balsas de carga
que são muito comuns, muito características aqui nessa região, já que através das balsas, por via fluvial, se escoa boa parte da produção do polo industrial de Manaus. Vamos falar um pouquinho do carro. Você percebe nessa versão do HB20, na Evolution, que está longe de ser a mais completa, mas que é muito bem equipada, mesmo sendo o segundo código, vamos dizer assim, de equipamentos do HB20. Você tem ali um painel digital, você tem assistente de permanência em faixa, você tem alerta de colisão, de risco de colisão. Você tem nessa versão aqui o acabamento em tons de cinza, com pouca coisa na cor preta, e ar-condicionado de uma zona, porém digital, com uma central multimídia bastante amigável aqui, bastante fácil de conectar. É o Blue Link da Hyundai. Aí vamos mostrar um pouquinho de novo da ponte. Nessa parte aqui a gente tem pouca visão do rio, que é exatamente a parte estaiada, é onde fica o vão central da ponte, por onde passam os navios aqui embaixo, né? Essa parte é suspensa por aquela grande viga central e amarrada, vamos dizer assim, por esses cabos, que não são cabos, né? Por essas grandes vigas de aço aqui. E ali embaixo você tem o Rio Negro. Olha, ouviu esse barulhinho? Eu me distraí aqui filmando e mudei de faixa involuntariamente, e o alerta de mudança de faixa já avisou. Esse é o famoso Rio Negro, que logo mais ali na frente, desse outro lado, vai se juntar com o Rio Solimões e vai formar o Rio Amazonas. Então aqui na frente de Manaus você não tem o Rio Amazonas, você tem o Rio Negro, que uns 5 quilômetros, eu acredito, mais ali na frente se encontra com as águas do Rio Solimões, e os dois juntos formam então o Rio Amazonas, que aí é navegável e as águas correm até desembocar na Baía do Marajó, na ilha do Marajó, né? Em frente à cidade de Macapá, estado do Amapá, e do outro lado da ilha do Marajó fica o estado do Pará, né? Aliás, a ilha do Marajó já é o estado do Pará, mas do outro lado da ilha do Marajó fica a capital do estado do Pará, que é a cidade de Belém. Mas vamos lá, voltando a falar do carro. Você tem aqui também vários comandos no volante, né? Os comandos do controle de velocidade, você tem os comandos para atender o telefone, para aumentar volume, mudar a estação. Como eu disse ali, o painel digital com as informações suficientes. Aqui do lado você tem alguns outros comandos, né, que ficam um pouquinho deslocados. Ó, de novo eu mudei de faixa involuntariamente, ele alertou. Ali você tem o comando do controle da permanência em faixa, a possibilidade de desligar o controle de estabilidade e desligar o alerta de colisão, que não é indicado, né, desligar nenhum dos três. Parte cultural, a parte geográfica, a parte falando da cidade de Manaus e da ponte sobre o Rio Negro, a ponte Felipe Dal. Espero que vocês tenham gostado. A bordo do Hyundai HB20 Sedan. Uma outra característica que eu quero mostrar para vocês aqui dos rios da região amazônica é isso aqui, olha. A gente já andou mais de 1 quilômetro depois da ponte e a gente já está bem longe do leito do Rio Negro, mas aqui ainda é uma área alagada, principalmente na época da cheia do rio. O rio vai muito além do seu leito. Então você tem aqui, eu vou mostrar para vocês, olha aqui, ó. Andei 2 quilômetros, quase 2 quilômetros depois da travessia da ponte. E a gente ainda tem uma área bem grande de várzea aqui, de área alagada. Isso tudo aqui ainda é o rio. Olha só. Do outro lado ali também é a área alagada, e a estrada foi construída cortando, né, vamos dizer assim, essa área alagada, que fica bem além do leito do Rio Negro. Agora nós estamos atravessando a ponte Felipe Dal no sentido contrário, vindo de Iranduba e entrando em Manaus, capital do Amazonas. Então aqui você tem uma visão, uma parte da cidade de Manaus, que ela se espalha bastante. É uma cidade
que tem uma extensão territorial muito grande. Pela ponte, pelo tamanho da ponte, você consegue ter uma ideia do tamanho desse rio. E ali desse lado o bairro da Ponta Negra, que é um bairro nobre aqui de Manaus, onde estão os prédios mais requintados, vamos dizer assim. E aqui o restante da cidade. Aqui por dentro, o HB20 nessa versão Evolution é um carro bastante agradável. Ele não tem nada de luxo, né, mas é um carro muito bem resolvido, com uma ergonomia muito boa, o ar-condicionado digital, as saídas de ventilação numa altura boa, a central multimídia bastante completa, de conexão fácil, alguns comandos externos alguns atalhos, né, vamos dizer assim, para você não ter que buscar vários toques na central multimídia para algumas funções. Você tem alguns atalhos aqui por baixo, eu acho isso bem legal. Aí você tem duas entradas USB, uma só para carregar bateria, né, do seu celular, e a outra para conexão com a central multimídia. E além disso você tem uma tomada daquela redonda de 12 volts. Apoio de braço, um porta-objetos relativamente pequeno aqui, mas enfim, é um porta-objeto. Freio de mão tradicional, né? Você tem aqui um outro porta-objeto meio embutido lá para dentro, esse aqui no meio. Enfim, você tem bastante espaço para colocar pequenos objetos aqui no interior do carro. O volante não tem revestimento em couro, mas mesmo assim ele tem uma boa pega, é um plástico acolchoado não é um plástico liso, né? Ele tem umas ranhuras. Aqui no volante você tem vários comandos, né, das funções do computador de bordo, do piloto automático aqui para você manter a velocidade do carro. O câmbio, eu achei muito legal esse casamento do motor 1.0 de 3 cilindros, 120 cavalos, com esse câmbio automático de 6 marchas. Ficou um casamento bem redondo, ficou bem legal mesmo esse ajuste que a Hyundai conseguiu na parte mecânica, associado a uma direção leve para manobra e precisa em velocidade, e é uma suspensão que amortece bem as imperfeições, embora às vezes ela seja um pouco dura, principalmente na traseira. O HB20 é um carro confortável. Ele pode não ser o mais espaçoso da categoria, ele pode não ser o que tem o melhor desempenho da categoria, mas ele é um carro muito equilibrado, então ele não tem nenhum problema sério, e também não tem nenhuma virtude onde ele é assim disparado o melhor da categoria. Ele é um carro muito equilibrado, e talvez isso justifique os ótimos números de venda, né, da família HB20 como um todo. Uma coisa que eu acho legal é que alguns carros vai dizer, isso é besteira. Tá aqui, ó, o comando da trava central e do pisca-alerta aqui no centro do painel, isso é de fácil acesso. Travou a porta, tá aqui no meio. Ele tem o travamento automático, mas para você destravar, às vezes você fica aqui no meio dos comandos da porta procurando qual é desses botões que destrava a porta. Às vezes aqui no console, não, a Hyundai botou aqui em cima, fácil acesso tanto para o motorista quanto para o passageiro. Vamos lá, vamos dirigir um pouquinho. Aqui no parasol ele tem o espelho, os dois parassóis. Tem iluminação interna aqui. O acabamento dele todo em tons de cinza, né? Um cinza mais claro, quase bege, um cinza médio, um cinza escuro e algumas poucas partes em preto. Então, e essa faixa aqui no painel numa imitação de aço escovado. É um carro bastante agradável, tá? Bastante agradável mesmo. Você não tem aquela sensação de estar num carro básico, até porque não é, né? Num carro pelado, mas a gente percebe que a Hyundai caprichou principalmente nessa mudança de geração do HB20 na dotação de tecnologia e da parte mecânica. O motor 1.0 foi todo retrabalhado com o turbo para render 120 cavalos, como eu já falei, casou muito legal com o câmbio automático de 6 marchas. Enfim, essa foi o principal ajuste, além do visual, né? Que a Hyundai resolveu investir mais pesado na motorização 1.0 turbo, deixando 1.6 meio de lado, que a tendência, eu acredito que em pouco tempo, é o motor 1.6 sair de linha, mas não por enquanto. Sim, o espaço interno. Por ser uma versão sedã, a versão sedã normalmente pressupõe um carro para família. Então ele tem um porta-malas muito bom e um espaço interno na frente muito bom e um espaço interno no banco de trás suficiente. Tá? Um carro dessa categoria, com o tamanho do HB20 sedã, não dá para você esperar um latifúndio aqui dentro. Então, por exemplo, nessa faixa de preço,
ou a gente pode citar o Onix Plus, que é o Onix Sedan, né? E pode citar o Volkswagen Virtus, só que o Virtus já está numa faixa de preço um pouco acima, que tem um pouco mais de espaço no banco traseiro. Aí você tem o Fiat Cronos, que também é concorrente do HB20 Sedan. Esse já está bem equilibrado em termos de espaço interno com o HB20, sendo que nesse caso o HB20 leva vantagem na parte mecânica, pelo menos por enquanto. E é isso, é um carro muito agradável de dirigir. Você tem a resposta do motor turbo bem rápida, bem imediata, né? Você precisa de potência, a potência está ali disponível. Isso é bacana, isso torna o HB20 Turbo, mesmo nessa versão Evolution, que está longe de ser a mais completa, um carro bastante agradável de dirigir. Bastante agradável mesmo. Então, nessa faixa de preço, eu diria que o HB20 Sedan é, sem dúvida, uma das melhores opções do mercado. Tá? Um carro honesto, vamos dizer assim, um carro honesto, que ele não promete coisas que ele não cumpre. Então, tudo que você pode esperar de um carro dessa faixa de preço e desse tamanho, o HB20 entrega de uma maneira bem satisfatória. Então, um carro que eu gostei bastante. Mas tem uma observação, eu não gostei do banco do motorista. Esse carro aqui não é um carro muito novo, é um carro que está com um pouco mais de 21 mil quilômetros, mas a gente sente que a espuma daqui do assento já cedeu completamente. A gente sente inclusive uma parte da estrutura do banco passando aqui embaixo, e isso não é legal. Deveria o acabamento, o estofamento ser bem mais resistente, porque 21 mil quilômetros não justifica de modo algum a espuma do banco já ter cedido. Mas fora isso, no restante o carro é muito agradável. Talvez falte para a Hyundai pequenos detalhes que eu não sei se nessa versão que acabou de ser apresentada agora, essa semana, a Hyundai mexeu alguma coisa na estrutura dos bancos. O upgrade de visual e de alguns equipamentos aqui, principalmente aqui no painel, foi muito bom. Agora eu não sei em relação à estrutura ou composição da espuma dos bancos, se isso melhorou, porque esse aqui realmente deixou bastante a desejar. Mas é isso. Fora esse probleminha do banco, um carro muito agradável de dirigir, muito gostoso, que pode atender facilmente as expectativas do comprador. Se é um carro que eu compraria, sim, é um carro que eu compraria, principalmente pela faixa de preço que ele se enquadra. Ele é sim uma das melhores opções, tá? Se subir um pouco o sarrafo do nível de preço, já teria algumas opções talvez um pouco mais interessantes. Mas nessa faixa de 100 mil reais para um sedã, essa versão aqui do Evolution, 100, 105 por aí, essa versão aqui do Evolution é bastante competente em entregar aquilo que o carro se propõe. É isso. Se vocês gostaram do vídeo, se você assistiu até aqui, não esqueça de curtir, de acompanhar os vídeos no canal Motor News, no canal TV Mais Pará, e interaja com a gente, faça seus comentários, mande mensagem e se inscreva no canal. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.